Olá, eu me chamo Roberto Yuri, sou discente do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Pará. O presente trabalho trata do aproveitamento de biomassa de fibra de juta e sisal para material compósito. Meu orientador foi o professor Roberto Tetsu Fujiano. Bom, para a introdução do trabalho, uma das definições de compósito, ela consiste em ser um material multifásico que apresenta uma proporção significativa das propriedades de ambas as fases que o constituem. Costumeiramente é apresentado em duas fases. A primeira ela é denominada de matriz, e ela é responsável por distribuir a tensão pelo material, além de fornecer resistência química. E ela envolve a outra fase, que é denominada de reforço, que possui boa resistência e proporciona rigidez. Entre os tipos de reforço, temos o reforço por fibras. Estas fibras elas podem ser sintéticas ou naturais. As fibras naturais são aquelas, como o nome já diz, encontradas na natureza, podem ser utilizados in natura ou após beneficiamento. Para o caso do presente trabalho, foram utilizadas fibras naturais de origem vegetal. Agora, passando para os objetivos do trabalho, tem-se primeiramente uma abordagem sustentável, no sentido de avaliar a possibilidade de substituição das fibras sintéticas pelas fibras naturais, que são provenientes de fontes renováveis. Agregado a isso, nós temos também uma perspectiva econômica sobre o barateamento no processo de fabricação, quando comparado com a utilização de fibras sintéticas, juntamente com a manutenção de um desempenho estrutural e mecânico de maneira semelhante em ambas as utilizações. Passando para a parte da metodologia, basicamente temos um procedimento experimental, no qual foram fabricados compósitos utilizando fibras de juta e sisal para serem submetidos a ensaios mecânicos para a obtenção de suas propriedades e após a obtenção desses dados, esses dados foram discutidos no formato de resultados. Bom, para o tópico 2, materiais e métodos, temos as etapas do processo. Primeiramente, houve o corte das fibras em tamanho padronizado, conforme ilustrado na figura 1. Vale ressaltar, as figuras 1 e 2 ilustram somente fibras de sisal, porém o procedimento foi aplicado tanto para juta quanto para sisal. Recapitulando, o corte padronizado em tamanho de 5 milímetros, a posterior quantificação do volume de fibra, precisado pela figura 2 com a pesagem, para quantificar a quantidade necessária de fibra para suprir a necessidade do preenchimento do molde de silicone. Posteriormente, houve a preparação da mistura fibra-resina catalisador, é, componentes apresentados na figura 3, mais o palito de madeira que foi utilizado para a mistura dos componentes. A resina ela é do tipo poliéster e ela foi a fase matriz do compósito, e o catalisador utilizado para acelerar a reação química, que é denominada de cura, na qual ocorre o processo de solidificação. Após isso, houve o vazamento dos moldes de silicone e o resultado ocorre na figura 4, com os corpos de prova já fabricados e prontos para serem submetidos ao ensaio de resistência e tração. Para os resultados, nós temos a tabela 1, os dados obtidos do compósito híbrido, ou seja, da mistura de juta e sisal como reforço, enquanto na tabela 2, dados obtidos de compósitos avaliados individualmente, de juta e de sisal. E vemos que os valores da média de tensão máxima megapascal do híbrido foram inferiores tanto de sisal quanto ao de juta, avaliados individualmente. Na figura 5, mostra o aspecto do corpo de prova após o ensaio de resistência à tração. Então, para a conclusão, temos que foram verificados defeitos superficiais nos compósitos híbridos, também conhecidos como vazios. Esses defeitos eles podem atuar como concentradores de tensão, e isso acaba por prejudicar o comportamento mecânico do material. Por isso, foi verificada a redução das propriedades de resistência à tração. Tais condições podem ser adquiridas durante o processo de fabricação. Como se trata de um método totalmente manual, a aparição de imperfeições é totalmente possível. Então, um aprimoramento do processo ele pode promover a eliminação de tais defeitos. Por fim, avaliando o desempenho individual de juta e sisal, vemos como resultados apreciáveis, e foram também semelhantes a algumas literaturas consultadas, sendo considerados materiais interessantes como uma alternativa de substituir as fibras sintéticas, também como uma opção ecologicamente mais viável, além da possibilidade de atuar como uma fonte de renda para pequenos produtores dessa matéria-prima, de uma perspectiva socioambiental. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigado.